Estamos juntos aqui, poder testemunhar do que o Senhor tem feito na nossa vida cristã e incluir a experiência do progresso do Evangelho no continente africano. Eu queria ler uma porção aqui da palavra, em Atos, capítulo 1. Aqui nós temos o relato dos acontecimentos com respeito ao testemunho do Senhor Jesus, primeiramente, né, nos evangelhos, depois a continuação nos Atos dos Apóstolos. Aí no capítulo 1, nós temos a experiência depois da ressurreição, quando o Senhor apareceu durante 40 dias aos discípulos, falando das coisas concernentes ao reino, comendo com eles, convivendo com eles, aparecendo e desaparecendo na sua forma já com o corpo ressurreto. Depois, então, desses 40 dias, na ocasião em que o Senhor ascendeu aos céus, 10 dias antes do Pentecostes, versículo 6 diz: então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Uma pergunta importante com respeito à profecia, que incluía a situação da nação de Israel, e que está relacionado com a manifestação do reino, ou a identidade do Senhor Jesus como rei, na primeira vinda, na sua forma de cordeiro para a redenção, e na sua segunda vinda como rei, estabelecendo o governo de Deus na terra. E isso coincidindo com a restauração de Israel. Uma preocupação ainda, né, dos discípulos, quando é que vai ser quando é que isso vai acontecer? E juntamente com a restauração de Israel, tem uma série de itens relacionados, né, com relação à igreja, com relação aos santos, né, com relação ao mundo e com relação a Israel. O Senhor parece que mudou o assunto para eles, né? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o Senhor colocou a atenção dos discípulos sobre a responsabilidade deles. A responsabilidade da restauração de Israel é com o Pai. E qual é a responsabilidade dos discípulos? É com o testemunho. Então, essa é a nossa... devemos focalizar também aqui, não é? Nós estamos bem adiantados no horário da volta do Senhor e temos a tendência de ficar olhando para o relógio, não é? A que horas vai voltar o Senhor? Será agora? Quanto tempo falta? Então, o Senhor nos fala: olha, vamos fazer o seguinte, vamos nos preocupar com o Espírito Santo e com o testemunho, e esse testemunho em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Qual é a nossa responsabilidade? Nossa responsabilidade é com o testemunho do Senhor, com a propagação do Evangelho. Queria, assim, antes de abordar a nossa experiência no continente africano,
falar um pouco da minha experiência com o Senhor, poder localizar no tempo, no espaço, essa situação. Então, eu conheci o Senhor quando era estudante universitário. No caso, era estudante na Academia Militar das Agulhas Negras, que corresponde à formação universitária do militar, né? Oficial, no caso. E quando, no segundo ano da Academia Militar, eu convivi com cadetes que eram cristãos e, pela misericórdia do Senhor, conheci a Cristo e o recebi como o meu Salvador. Essa foi a primeira experiência, né, com o Senhor. E, durante muitos anos, eu praticamente sobrevivi com 2 versículos. Um que sempre era proclamado no final das reuniões que nós tínhamos, toda segunda noite. Ali, os cadetes cristãos se reuniam, né, na Associação dos Cadetes Evangélicos. E terminava a reunião dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso aí é ótimo, porque não falta problema, né, para resolver, e, pelo menos, essa provisão do Senhor é maravilhosa, né? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E confesso que essa foi a minha oração muitas vezes, né, diante da dificuldade, e isso foi um suprimento. O Senhor me supriu com esse versículo. E havia um outro versículo que também me animou muito, que ambos de Filipenses, né? Que é: aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, mesmo não sendo uma pessoa consagrada, um buscador, mas tinha essa expectativa, né, de que aquele que começou boa obra, ele vai completar, né, até o dia de Cristo Jesus. Então, durante muitos anos, esses 2 versículos me alimentaram, até que depois casei e tal. Passados quase 10 anos, né, de ter tido essa primeira experiência, já no meu aperfeiçoamento, encontrei novamente aquele mesmo grupo de companheiros que me pregaram o Evangelho. Voltamos a nos reunir para buscar o Senhor, para orar, e aquilo despertou. E 10 anos depois fui batizado, minha esposa também, e nos consagramos ao Senhor. Começamos a servir o Senhor, naquela época, num grupo cristão. Eu creio que alguns conhecem aqui a congregacional, eu acho que era de Vila Valqueire, uma congregacional que tinha ali, perto de Vila Valqueire. E depois começamos um ponto de pregação em casa, da congregacional, e como é o caminho normal, né, que muitos cristãos, você vai tendo um pouco de sucesso e resolve fazer a sua própria congregação, né? E nós criamos a nossa própria congregação, a Igreja Congregacional do Primeiro Amor, lá em Vila Valqueire, começamos lá. E aí você vai buscando o Senhor, vai conhecendo a palavra, vai se interessando, e aí vai descobrindo um problema, né? Por que nós fazemos assim se a palavra faz assim, fala assim? A palavra fala assim. Por que a gente faz diferente da palavra? E aí, ouvindo aquela célebre, é assim mesmo. Não, é assim mesmo. Eu falei, bom, é assim mesmo, vai ver que é assim mesmo. Né? Todo mundo faz assim, né? Vai ver que é assim mesmo. Mas eu já tinha compreensão suficiente para entender que o Papa não era o líder da igreja, né? Isso aí eu já tinha entendido, né? E foi por isso que fomos reunir com uma igreja evangélica. Mas a igreja evangélica também não dava resposta para aquilo que a palavra estava mostrando na sua liderança,
no própria identificação da igreja, por que a igreja, cada uma tem um nome, essas coisas não encaixavam. Aí, pela busca, pela leitura, eu fui para um outro país, para Nicarágua, numa missão das Nações Unidas, e lá me deparei com alguns livros de Watchmani. Naquela época eu já conhecia o Watchmani, já tinha lido vários dos seus livros, mas lá na Costa Rica, na América Central, numa visita a uma livraria, encontrei vários livros que não conhecia em português, e um deles era A Igreja Cristã Normal. A Igreja Cristã Normal acabou conosco, né? Então, aí, quando nós voltamos a Nicarágua, já estava sem igreja. Não dá mais. Aí nós, assim, com toda a franqueza, né, colocamos esse assunto para os irmãos. Aí, outro livro que nós lemos foi Palestras Adicionais, da Vida da Igreja, e nos pareceu muito clara a questão de uma igreja em cada cidade, e isso afetou muito o nosso ser. Não dava mais para viver fora dessa relação, né, uma igreja em cada cidade. E quando eu voltei da Nicarágua, compartilhei esse assunto com os companheiros, com os irmãos que laboramos juntos, né, na criação da Igreja Evangélica do Primeiro Amor, a Congregacional do Primeiro Amor. Eu falei, não, por que a gente... Vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa placa e vamos ser a igreja no Rio de Janeiro. Pelo menos, não é, da nossa parte aqui, a gente dá um passo para que nós possamos realmente praticar a unidade do corpo de Cristo, a unidade da igreja. Achava que era assim, fácil assim, né? Aí os irmãos todos, essa ideia é muito boa, mas esse negócio não funciona mesmo. Aí nós fomos reunir em casa, éramos 3 famílias, uma delas era do Gilberto e da Leila, né, que estão lá em Volta Redonda agora. E, passado um tempo lá, reunindo nas nossas casas, lendo a Bíblia junto, tentando convencer alguém que aquele era o caminho, né? E ninguém dava, nem meus pais. Né? Meus pais foram bem com a gente até aquele dia ali, agora não chega. Já mudamos de um lugar para o outro, agora vocês estão mudando de novo, chega. Agora, meus pais foram servir na Igreja Batista, estão hoje lá, até hoje lá. Não dá mais, chega. Saímos da Católica para vocês, agora vocês vão para outro lugar, daqui a pouco vocês vão para outro lugar e não dá. Né? Nós vamos ficar por aqui, vocês sigam o caminho de vocês. Bom, aí mudei para Brasília e lá em Brasília encontrei um grupo, né, hoje fica mais claro para nós. Na época eu achava que realmente era a igreja em Brasília, mas depois percebi que não era só isso, né, tinha mais alguma coisa além da igreja em Brasília, que é o movimento conhecido, né, a igreja local. A igreja local. Na época, a igreja local de Witness Lee era a mesma igreja local de Dong Yulan, era a mesma na época, na década de 90. E, num primeiro momento, aquilo nos satisfez muito. Puxa, a igreja, olha só, a igreja aqui, ó, a igreja em Brasília, olha só a igreja em Brasília, é isso que a gente estava procurando. A igreja em Brasília, ótimo, maravilha, né? Claro, aí chegamos na igreja em Brasília, novatos, né? A gente vai ter que aprender o ensinamento, aí conhecemos os livros de Witness Lee, e eu trabalhava na Presidência da República, viajava bastante, e por conta do trabalho, encontrava as assembleias, né, nos vários lugares, na Europa, nos Estados Unidos, no Oriente, acompanhava o presidente nas viagens, e pegava o endereço e lá contratava os irmãos, e aí fui assim me deparando com a questão do ensinamento mesmo, qual era a prática dos irmãos. Então, no primeiro momento, nós ficamos assim bastante impressionados pela linguagem, né, pela identidade, os irmãos falando muito parecido, né, lá nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, a mesma linguagem, que era a linguagem da economia de Deus, do plano de Deus.
Mas aí você vai crescendo, a sua consciência também cresce, né? Quando você é criança, está tudo bom, mas depois você vai crescendo, chega na adolescência e já começam as dificuldades da adolescência. E muitas das dificuldades da adolescência são genuínas. Não é errado, não. É que o adolescente já não engole qualquer coisa. Aí ele vê a incoerência nos próprios pais mesmo. Por que eu vou fazer uma coisa se meu pai não faz? Não, por que eu vou fazer o que a minha mãe não faz? Não, então não. Então o adolescente começa a colocar para fora a sua opinião. O adolescente é muito combatido, mas muita coisa do adolescente ele tem razão. Mas o adolescente tem que ficar calado, né? O adolescente tem que ficar calado. Então, aquela era uma adolescência espiritual, começaram a vir algumas questões. Uma questão que eu fiquei assim, muito desapontado até, era a exaltação da pessoa dentro da igreja. Eu imaginei que na igreja do Senhor, que você é a igreja do Senhor, você só quer ser isso. Mas ali é a exaltação de uma determinada pessoa. E ali, qualquer coisa que vai falar, o nome da pessoa está envolvido. Na época era o Witness Lee. Witness Lee, Witness Lee, Witness Lee, Witness Lee, Witness Lee. Eu falei, mas quem é aqui? A igreja é de quem aqui? É do Witness Lee? E um ambiente assim muito carregado. Eu fiquei desapontado. Sinceramente, eu vou falar aqui a minha experiência. Eu fiquei desapontado. Imaginei, assim, dentro desse panorama, a impressão que eu tinha, desculpe estar falando essas coisas, mas eu tenho que falar isso aqui para poder chegar onde nós estamos, né? Porque senão vão pensar que a gente é astronauta, ou é extraterrestre, daí aparece na África lá um sujeito... Não, calma, tem um histórico isso aí. E sinceramente, esse assunto ficou bem evidente, essa exaltação. E outra coisa, a sistematização das práticas. Eu participei lá do encerramento de um treinamento. Como eu tinha ficado assim, a formação militar, eu estou aqui na academia militar, voltei, isso aqui não conseguia ver muita diferença entre aquela organização da academia militar e aquela organização lá daquele treinamento. Não achei muito coerente com a liberdade do espírito e a liberdade do evangelho. Me pareceu aquilo muito forçado. E até, na época, eu dei graças a Deus por estar na América do Sul, no Brasil. Falei, poxa, graças ao Senhor, lá no Brasil não tem essas coisas, porque se esse é o nosso destino, não sei, nós estamos perdidos, porque isso aqui é um sistema bem organizado. É bem organizado, mas é um sistema. E essa exaltação aqui, ela te prejudica, te sufoca. Bom, e, sinceramente, naquela ocasião, me pareceu que o melhor caminho para nós era nos separar daquilo ali, porque entendia, de acordo com a minha compreensão, que espiritualmente aquele caminho ali não tinha futuro, não. Tinha futuro do lado da organização, da sistematização, mas da liberdade do espírito, do encabeçamento de Cristo, sinceramente, aquilo... Isso é na década de 90. Aí, em 97, Witness Lee faleceu, e, naquela altura, provavelmente pela minha posição social, né? Não por dinheiro, mas na posição social, eu progredi bastante dentro do sistema da árvore da vida. De diácono para presbítero, fui rápido, né? E de presbítero para cooperador, mais rápido ainda. O sujeito que trabalha com o presidente da República, né? Que aparece na televisão com o presidente, quase todo jornal nacional. Então, eu acho que vocês não se lembram de mim, mas se olharem as fotos daquela época, né? Capaz de me encontrar lá. Estava mais magro, né? Mas o cabelo ainda tinha. Eu me lembro de uma revista Contigo, né, com
com o Collor. O Collor fazia aquelas corridas, né? Corria com... Ele foi um craque no marketing, né? Cada corrida que ele fazia, ele usava uma camisa, no final ficava aquela imagem daquilo que ele estava querendo passar. E a gente corria com ele, né? Lógico. Mas depois, quando veio aquela época do impeachment, aí pegaram uma foto, eu estava correndo exatamente atrás dele e colocaram, pega ladrão. Puxa vida, essa foto aí. Mas, na verdade, eu estava fazendo a segurança dele. Não tem nada a ver com isso. Aliás, também não tem nada a ver com nada, né? Eu estava fazendo minha segurança só. Essa questão aí, não ficamos sabendo, não vi nada, não soube nada. Bom, e aí, em 97, faleceu o irmão Lee. A idolatria, ela atingiu o máximo, eu acho que na marca, no termômetro da idolatria deve ter estourado todos os termômetros, porque foi um negócio assim impressionante. Parecia o faraó que tinha morrido, porque e aí veio negócios, né? Venda de túmulo, perto do túmulo, né? Irmãos, vai ter uma visita no cemitério de Witness Lee, os interessados, vamos lá ver, para comprar lá um terreno perto de onde ele morreu. Eu, sinceramente, né, se isso aí acontece, mas, por favor, deixa os irmãos longe disso, não é verdade? Deixa os irmãos longe disso. Ele levou não sei quantos dias Eu acho que 30 dias, né? 30 dias. Poderem esperar fazer um funeral à altura. Mas, sinceramente, no Novo Testamento, acho que nós temos que ter um pouco mais de temor do Senhor. Não é? Levar os irmãos a esse tipo de relação. Bom, aí outras coisas, né? Que participava lá das reuniões de cooperadores. E aí você percebe duas coisas. A linguagem do púlpito e a linguagem entre os cooperadores. A linguagem do púlpito é muito bonita, mas a linguagem dos cooperadores é a linguagem real, é onde os problemas são tratados. Então, a impressão, por exemplo, que eu tenho desse movimento do Living Stream, ela não foi uma impressão que eu ouvi de alguém, não. Eu vi isso aí. Eu vi lá a relação e exatamente essas duas coisas acontecendo. A linguagem do púlpito e a reunião dos cooperadores. A reunião os cooperadores ali é que realmente conhecem a filosofia da coisa. Então, nessa reunião de cooperadores, eu ouvi coisas desse tipo. O que é a restauração? Eu pergunto, o que é a restauração? Resposta, a restauração é o que o Witness Lee disse, o que o Witness Lee fez, o que o Witness Lee faria. Isso é restauração. Então, aqueles líderes ali, eles foram mergulhados nisso. Essa continuidade, ela é uma continuidade que está relacionada com o ministério de uma pessoa. Se esse ministério ele é rico, se ele é pobre, se ele é correto ou errado, isso aí está em segundo lugar. Em primeiro lugar, está a relação daquele grupo de pessoas com aquele ministro e com aquela porção. Uma relação nesse ponto. Não é só o que ele escreveu, o que ele produziu em mensagens, mas quem ele era, como ele resolvia os seus problemas e como os problemas serão resolvidos agora. Eles têm que ser resolvidos à luz do que ele disse e do que ele fez. Eu acho isso aí espiritismo. Isso é espiritismo. Isso aí é negar o encabeçamento de Cristo e negar o Espírito Santo, na prática. Então, quer dizer, esse era o panorama, sem falar os pilares que eram apresentados. Primeiro pilar, o Living Stream. Primeiro pilar da restauração, o Living Stream. Você não vai encontrar uma mensagem num livro
que o primeiro pilar da restauração do Senhor, o primeiro pilar é Cristo, é a vida, não é? É o Evangelho, é a igreja. Falar, esses são os pilares. Mas na prática, não. Isso aí é para o púlpito. Na prática, não. Na prática é o living stream, primeiro pilar. Eu ouvi isso. Ouvi em reunião de cooperadores. O segundo pilar, a liderança deles, dos cooperadores. Terceiro pilar, a obra de uma só publicação. Em toda a restauração só pode ter uma obra de publicação. É que corresponde ao falar daquele ministro. E depois foram agregados outros pilares. As 7 festas, o Morning Revival, que é o alimento diário versão americana, né? E o treinamento de tempo integral de 2 anos, que prepara o vaso de acordo com o modelo do ministro. E esse vaso é um vaso especial que deve ser universitário. Ele tem que ser recrutado nas universidades, porque é a melhor porção da sociedade. Que estratégia tremenda é essa. Deixa de fora todos os apóstolos. Não é verdade? Essa estratégia é ótima, mas deixaria de fora todos os apóstolos. Nenhum apóstolo poderia... Né? Se nenhum apóstolo pode fazer esse treinamento, então esse treinamento não serve para nada. Com todo respeito. Com respeito à edificação. Desculpe estar falando assim, porque vocês vão entender um pouco o pano de fundo da segunda etapa. E quando eu vinha para o Brasil e reunia aqui no Brasil, eu via a possibilidade de romper essa situação. E quando Witness Lee passou para o Senhor, Dong Yulan incorporou a mudança, a liberdade do espírito. Isso catalisou, né? Aproximou todos aqueles que tinham essa expectativa. Olha, agora vai, agora vai, agora nós, né, as coisas vão funcionar na liberdade do espírito e Cristo como cabeça e incluindo todos os ministros. E nesse ambiente que a porta do Evangelho abriu para o continente africano, no ano 2000. Nessa década de 90, no meu caso, eu tinha uma perspectiva na carreira muito boa. Poxa, sujeito que serviu na presidência da República, conhece os homens, né? Pô, né? Vai avançar. Mas, durante esse período, o Senhor me chamou para largar tudo e servir na obra do Senhor. Graças ao Senhor, a minha mulher não deixou. Não deixou. Se você largar tudo, eu quero saber quem é que vai pagar o nosso salário. Graças ao Senhor, minha mulher, né, ela é mais espiritual do que eu. Ela falou, não, de jeito nenhum, nós temos que esperar o momento do Senhor. E o momento do Senhor veio. No ano 2000, eu consegui ser transferido para a reserva e não perder o meu vencimento. Então, continuei recebendo meu salário e agora tinha o tempo integral para servir ao Senhor. Ano 2000. E no ano 2000, surgiu a oportunidade, na nossa comunhão ali, ainda junto da Árvore da Vida, de levar o Evangelho ao continente africano. Vamos para a África. E, na época, havia comunhão também com os irmãos americanos. Os próprios irmãos americanos falaram, muito boa ideia, vamos para a África. A África é bom lugar, precisa do Evangelho, do reino, não é? Precisamos levar aquilo que o Senhor nos deu, com relação a Cristo, com relação à igreja, com relação às verdades que foram restauradas ao longo desses séculos, e compartilhar isso com os nossos irmãos africanos. E aí
em setembro, outubro do ano 2000, foi uma equipe para Angola e logo em seguida para Moçambique. E essa visita foi uma boa visita. A recepção foi extraordinária. Só para os irmãos terem uma ideia, quando nós chegamos em Angola pela primeira vez, Angola ainda estava em guerra, tinha guerra civil. Plena guerra civil ainda, não tinha acabado a guerra. A guerra estava rolando em Angola. E não tínhamos nenhum contato em Angola. Ou melhor, conseguimos dar uns contatos, mas não conseguimos falar com ninguém. Aí, como é que nós vamos chegar em Angola, no aeroporto de Angola, de Luanda? Nós vamos para onde? Vamos falar com quem? Aí estávamos hospedados na África do Sul, na casa de um diplomata, e esse diplomata nos ajudava ali obter o visto. Depois íamos para Moçambique, precisava do visto para Moçambique, e ele levou os irmãos, né, que estavam precisando do visto na Embaixada de Moçambique. Chegando lá na Embaixada de Moçambique, encontrou um pastor que tinha morado em Angola. Morou vários anos em Angola. Encontrou, rapaz, você por aqui e tal. Pois é, esses irmãos aqui estão indo para Angola. Ele falou, vocês estão indo, vão falar com quem? Não sabemos com quem. Não pode uma coisa dessa. Como que vocês vão para Angola, não sabem, não conhecem ninguém? Ninguém entra em Angola assim. Que é isso? Vocês precisam um contato. Ele falou, mas quem? Eu tenho 2 contatos, 2 pastores aqui, que foram muito meus amigos. Se vocês falarem do meu nome, eles vão lembrar e tal. Pronto, 2 nomes. Aí ligamos para um, não conseguimos falar. Ligamos para outro, atendeu. O irmão pastor Freitas. Pastor Freitas, estamos indo para Angola, precisamos de apoio. Deixe comigo, vou dar todo o apoio para vocês. Mas, escuta, como é que nós vamos nos encontrar? Como é que nós vamos, né? Como é que nós vamos nos conhecer? Aí falou, pois é, eu sou negro, né? Eu falei, bom, até aí vai ser fácil. Aí vai ser fácil chegar lá no aeroporto. Ele falou, eu sou careca. Eu falei, careca já melhorou, né? Você é barrigudo. Eu falei, barrigudo também, né? Barrigudo. Mas tem uma coisa que vocês vão achar. Eu não tenho uma mão. Perdi uma mão na guerra. Então, vocês... E aí, irmãos, nós encontramos o irmão na saída. O irmão sem mão. Mas aí o Senhor falou para nós isso, que esse primeiro passo ali não havia a mão do homem. Graças ao Senhor. Então, esse foi um bom começo. Não havia a mão do homem. Amém. Graças ao Senhor. E realmente esse irmão nos introduziu na comunhão com outros irmãos, né? Eram buscadores, estavam querendo praticar a unidade. E aquela comunhão prosperou e nós marcamos uma volta. Porque a nossa visita ali foi uma visita de 5 dias, uma semana, muito pouco, né? Mas foi o suficiente para os irmãos se interessarem pela comunhão, pela palavra, e pediram para que nós voltássemos, e aí que entrou o Adilson. Na volta, o Adilson foi e já ficou lá com eles durante um mês. E depois dessa passagem por Angola, passamos em Moçambique, também teve praticamente a mesma recepção, um pouco diferente, mas e marcamos uma volta um mês depois, e aí o Adilson nos acompanhou lá em Angola, e nós tivemos uma conferência, né? Uma semana quase de conferência, falando sobre as 7 igrejas no Apocalipse, e encorajando os irmãos a se levantarem como vencedores, e no final aí fizemos um apelo: quem quer tomar o caminho de se tornar uma testemunha do Senhor, testemunha da igreja, com o nome do Senhor, na palavra do Senhor, fora da religião do homem, quem tem esse coração se levanta, fica em pé, todo mundo levantou, todo mundo levantou.
falei, socorro, e agora? Então, amanhã vamos ter uma reunião, primeira reunião do testemunho da igreja em Luanda. Aleluia! Gritaria, todo mundo alegre, feliz, dançando, é uma festa. Bom, irmão, aí fomos para a reunião. Aí conta lá, aqui eu tenho uma congregação, tem 30 irmãos, outro tem 50, outro tem 70. Aqui nós temos um local que tem para 1000 pessoas. Eu falei, não é possível, não acredito que começa assim o negócio. Mais de 1000 irmãos. Né? E Adilson, você fica com eles aí, e agora, para frente vamos. Você vai aqui de uma congregação para outra, explicando para eles o que nós não explicamos direito. Porque a turma queria saber, né? Mas vem cá, e agora, como é que vai ficar a minha parte, né? Como é que vai ficar a minha parte? Né? Quanto é que eu vou ganhar nesse negócio? Né? Esse pessoal está vindo do Brasil, deve ter alguma coisa. Aí, irmão, quando eles descobriram que a gente não tinha nada, aí só estava o Adilson mesmo. Aí dos 1000 ficaram 40, né? Ou 30, uma coisa assim. Depois de um mês que o Adilson ficou lá, mas Adilson, cadê os irmãos? Eu falei, rapaz, graças a Deus eu estou vivo ainda. Mas as congregações desapareceram porque queriam saber quanto é que eles iam ganhar e quanto é que não sei o quê, com quem era o presbítero, onde é que ia sentar. Rapaz, então o negócio. Mas esse foi o começo, né? Ali em Angola, Moçambique. Depois uma porta se abriu no Quênia. Também foi uma experiência assim, muito especial. Um dia aí a gente conversa, eu vou explicar, porque é uma novela. Essa é uma novela. Risco de morte e tudo, né? O negócio foi feio lá. Mas começou. Um grupo de irmãos se levantou ali no Quênia. Depois, Uganda, que era vizinho, que é vizinho, né, do Quênia. E, por conta de um irmão que é congolês, e estudava em Brasília, se formou lá em Brasília, nós o conhecemos, e fomos, juntamente com ele, visitar a família dele, seus amigos, lá em Kinshasa, República Democrática do Congo. E, desde então, também, graças ao Senhor, a recepção foi muito boa, os irmãos se levantaram, e, desde então, nós começamos a servir esses irmãos, visitando-os regularmente. No início, nossa permanência lá era 2 meses e meio. Né? Ficava bastante tempo com eles ali, convivendo com eles, onde eles moravam, acompanhando no viver diário. Então, foi um viver bem intenso mesmo, esse início. Né? E, no final do ano 2002, a nossa história lá era essa, eram esses 5 países. Que tinham se aberto para a nossa comunhão. Nessa altura, não me lembro se o Lacimar já tinha ido. Quando é que o Lacimar foi? 2001. 2001, né? O Lacimar foi. Ele pegou o primeiro dia e pegou malária. Ele bateu o recorde. Ele foi o recordista mundial de malária, em velocidade, né? Não é em velocidade, porque o jeito está com malária. Rapaz, você nunca viu alguém que fica com malária tão rápido. Mas era a malária mesmo, né? E aí o Adilson falou que ele ia ter que voltar e tal, ele queria fugir do hospital. Eu falei, eu vou sair daqui, eu não vou voltar coisa nenhuma. Eu prefiro morrer, mas não vou voltar. E aí tá, o Lacimar teve a experiência dele também, convivendo com os irmãos, né? Essa primeira etapa foi uma etapa muito genuína, irmãos. Muita comunhão mesmo, aquilo que o Senhor nos deu, nós compartilhamos com os irmãos. Nós vivíamos junto com eles, compartilhando até a doença. Né? Eu sinto que foi um começo muito puro, né, Adilson? Depois de 2002, os conflitos da América do Sul com a América do Norte aumentaram muito. As diferenças entre o Dong Yulan e o Living Stream foram crescendo. E essas diferenças começaram a afetar, inclusive, o continente africano, a ponto das assembleias já terem dificuldade, porque o Living Stream acusava que Dong Yulan não seguia o Witness Lee, o que todos nós concordávamos.
Graças a Deus, né? Nós queremos seguir a direção do Senhor, do Espírito Santo, né? Não o Witness, ainda mais que ele já morreu, né? Pelo que nós sabemos, ele já morreu. Não dá para seguir uma pessoa que já morreu, né? Quando ela está viva, ainda dá, né? Mas depois que ela morreu, não dá mais. Então, era um problema. Esse problema foi crescendo. Teve um treinamento aqui em 2002, no Brasil, e a relação na África ficou tumultuada. Tinha uma família lá no Quênia que mudou para os Estados Unidos, e, de repente, nós nos deparamos com 2 coordenações já. Os irmãos ficaram já com dúvida do que eles iam fazer, se realmente eles eram o que eram, eles não tinham sido enganados, né? Porque o Witness Lee realmente é o herdeiro de Watchman Nee, não é? Então, e nós não estamos conectados com o herdeiro de Watchman Nee. Dong Yulan não é herdeiro de Witness Lee. Eu falei, que assunto é esse? Quem é herdeiro de quem? Então, nessa altura, irmãos, lá na África, nós declaramos guerra mesmo. Eu falei, guerra. A Primeira Guerra Mundial começou. Não temos nada a ver com esse negócio de Witness Lee, com o Living Stream. Nós somos pelo Senhor. Nós somos pelo Senhor. Se você quer seguir o Witness Lee, Living Stream, pode dar aquela parede para lá. Mas nós vamos aqui seguir o Senhor. Mas isso teve um reflexo no aspecto prático. Porque a literatura que tínhamos, por exemplo, em português, era de Dong Yulan, da Árvore da Vida. Alguns começaram a perguntar, não pode Living Stream, mas pode a Árvore da Vida? Qual é a diferença de uma para a outra? Então, começou a haver, não é, esse tipo de questionamento. Os adolescentes. O adolescente pergunta essas coisas. Falou, por que não pode Witness Lee e pode Dong Yulan? Não são tudo chinês? Não tinha pensado nisso, né? Não é? Bom, aí o que nós falamos? Ah, Deus, o que nós vamos fazer? Não vamos mexer com essas coisas, não. Vamos levar esses irmãos tudo para a palavra, para a Bíblia. Se alguém quiser livro, que compre com o dinheiro deles, porque nós não vamos comprar com o nosso dinheiro, não. Vamos investir no Evangelho, no progresso do Evangelho. E isso aconteceu realmente. E isso é inegável que o Senhor nos abençoou. Porque em 2005, o Senhor abriu as portas para Ruanda e para Zâmbia. E de 2005, quando cortamos a relação com o Living Stream, o Senhor parece que abriu as portas. Foi um avanço assim, irmãos. De repente, a gente estava com 21 países. Tinha irmãos em 21 países. Eu falei, meu Senhor, e agora, se a gente não dava conta de 7, quanto mais de 21? Agora, nós não sei como é que vai ser. Mas, graças ao Senhor, aqui no Brasil, os irmãos foram reagindo, foram ofertando, as igrejas, os irmãos, e o negócio foi acontecendo. Isso significa que a região sul do continente africano, praticamente nós tínhamos irmãos em todos os países. Aí veio o ponto de interrogação. E agora? O que nós vamos fazer? Desses 21 países, nós vamos parar ou nós vamos continuar? Aí estava nessa dúvida, continua. E um irmão que estava aprendendo a dirigir foi nos levar no aeroporto. De manhã, 4 horas da manhã, irmãos. 4, não tinha ninguém na rua, só esse carro. Esse carro e um caminhão. E esse irmão aprendendo a dirigir. Tinha que dizer para ele, irmão, essa faixa do meio aí, separa os dois. Você tem que ficar não anda em cima dela. Eu não sabia, achava aquela faixa branca assim, ele queria ir em cima. Não, irmão, escolhe uma delas. Escolhe a que você tem que ir. E um carro automático, irmão, aí, subida. No carro automático foi bem, na subida, né? E aí tinha um caminhão, passamos o caminhão na subida. Passamos o caminhão. Ele, é isso mesmo, vamos embora. Eu estava indo para o aeroporto. O aeroporto ficava a uns 150 quilômetros dessa cidade onde nós estávamos. Aí, quando veio na descida, o caminhão veio atrás, claro, né?
E o irmão ficou assustado, tirou o pé do acelerador e carro automático. O caminhão não sabia de nada. O caminhão não conseguiu parar. Pá! Nos pegou, irmão, por trás, assim. Voamos, assim, lá para o outro lado da estrada. Quebrou a parte de trás do carro, afundou o porta-mala, quebrou os vidros. E o carro continuou andando. E nós vivos. Eu falei, irmão, toca para o aeroporto que nós temos que viajar. Vai com esse carro assim mesmo, seja o que Deus quiser. Dá para andar? Dá. Então vamos embora para assim mesmo. Por favor, irmão, agora não pisa mais. Acelera esse carro aí, porque não para mais. Aí conseguimos chegar no aeroporto. Aí o Senhor nos deu luz. Olha, se ele reduziu a velocidade, já houve esse problema, imagina se ele tivesse parado. Se ele tivesse parado, nós tínhamos morrido. Então, até nós fizemos uma música, né? Não fique aí parado para ser atropelado. Dê um pulo e invoque. Sendo agora renovados. Exatamente. E aí, dessa viagem, chegamos em Angola e nós compartilhamos isso com os irmãos. Não precisava nem terminar de falar, os irmãos gritando. Nós temos que avançar com esse evangelho, vamos embora daqui, não aguenta mais esse país, vamos para o norte, vamos para os países muçulmanos. Aí, cada um tem que escolher a sua herança, lembra? Um monte da herança. Aí, puxa, irmão, cada um quer a sua herança. Separa aqui quem quer ir para o norte, para os países muçulmanos. E levantou aqueles irmãos. Assim. E quem quer ir para outra cidade, vai. E, por incrível que pareça, os irmãos foram mesmo. Foram, irmão. Foram para o norte, foram para Camarões, Gabão, Senegal, Cabo Verde, São Tomé, foram embora. Quando chegou um ano depois, tinha 42 países. Então, realmente, né, o Senhor abençoou. Abençoou por quê? Pela pureza do Evangelho. Ninguém estava fazendo a obra de ninguém ali, fazendo a obra do Senhor. Bom, nessa altura aqui no Brasil, houve a separação com o Living Stream, e a defesa com relação à separação do Living Stream, por que vai separar se nós somos pela unidade? Mas não dá para ser pela unidade e, ao mesmo tempo, ser por uma instituição. Como é que você vai ser pela igreja e por uma instituição ao mesmo tempo? Não dá. Se eles querem ser pelo Living Stream, que sigam o seu caminho. Nós somos pela igreja e pelo nome do Senhor. Ah, que bonito. É isso mesmo. É assim? É. Muito bom. E pelo nome do Senhor, é pelo nome do Senhor e nada mais. Ah, ótimo. Então, nada de instituição, somos pelo nome do Senhor, somos pela pureza do Evangelho, então pode separar. Separa, cada um segue o seu caminho. Pronto. Aí, quando nós fomos ver, trocou 6 por meia dúzia. Né? Onde se vê Living Stream, entra a árvore da vida e bora com a árvore da vida para lá, e agora não é mais Witness Lee, agora é Dong Yulan. O oráculo dessa era não é mais Witness Lee, é Dong Yulan. O Witness Lee passou, o Dong Yulan é o ungido dessa era. Ele que é o oráculo, todo mundo tem que seguir. Todo mundo não. Todo mundo não. Nós não somos todo mundo, e tem mais. Esse continente africano não pode cair numa dessas. Então, essa foi a crise do ano 2010. Quer dizer, que era uma situação que já estava se agravando. A prática no Brasil e na América do Sul foi muito envolvida com a questão comercial, com a comercialização da marca, com a comercialização dos livros, e isso sendo apresentado de uma forma doutrinária, no ensinamento, nas mensagens. Então, isso foi impossível continuar. Por mais que nós tivéssemos o amor pelos irmãos e por aqueles que laboraram junto, você tem que, uma hora, tem que escolher. Ou você segue o Senhor, ou você segue outra coisa. Então, irmãos, nós preferimos seguir o Senhor. E isso causou uma crise, claro, imediata no suprimento das igrejas na África.
As igrejas na África eram supridas pelas igrejas do Brasil. As igrejas do Brasil vinculadas ao ministério de Dong Yulan. Agora você não segue mais Dong Yulan, quem é que vai ofertar para a África? Sabe quem? Se a obra é de Deus, ela continua. Então nós vimos o suprimento miraculoso do Senhor. Então, desde que houve esse rompimento, digamos, na esfera da obra, o próprio Senhor cuidou da necessidade dos irmãos. Claro, alguns desses irmãos preferiram ficar debaixo da cobertura de Dong Yulan, da Árvore da Vida. É difícil dizer quantos, né? Porque não temos essa contabilidade. Mas o que nós podemos dizer é que em cada um desses lugares onde nós já havíamos estado, ali continuam irmãos fiéis ao Senhor, fiéis ao nome do Senhor, e querem continuar nessa mesma linha. E mesmo cortando essa relação, o Senhor nos deu graça e condições financeiras de suprir a necessidade daquelas famílias que migraram, como lá os irmãos, a família lá dos Camarões, como os irmãos lá no oeste da África, né, Senegal, Cabo Verde, Togo, Angola, os irmãos do leste da África. Então, a obra na África hoje ela foi coordenada em 5 regiões. A região sul, que pega, os irmãos depois verem o mapa, né, Namíbia, que é vizinho da África do Sul, aqui no litoral com o Oceano Atlântico, até o outro lado, Malawi, Moçambique, e dali pega a Zâmbia, Botsuana, a África do Sul, Lesoto, Suazilândia e as ilhas do Índico, Madagascar, Seychelles, e outras e aquelas outras ilhas que tem ali. Muito bem, então essa é a região sul, não é, que continuamos servindo, coordenados com os irmãos, com as suas assembleias, com os seus obreiros. Região central, onde nós temos ali a República Democrática do Congo, uma região que fala mais francês. República do Congo, que é vizinha do República Democrática do Congo, 2 países muito grandes, um capital Kinshasa, outro capital Brazzaville. E ali nós temos o Gabão, também um país grande, Camarões, país grande, Chad, Níger, República Centro-Africana, todos esses países temos irmãos. Irmãos, alguns deles são obreiros de tempo integral, que lutam para o seu próprio sustento também. E nós, desde esse rompimento, mantemos ajuda a esses irmãos. No leste da África, Quênia, a partir do Quênia, Uganda, Tanzânia, Ruanda, Burundi, Sudão, Etiópia. Então, todos países que nós... Tanzânia. Muitas assembleias, muitos irmãos, que cada vez que a gente vai, o número aumenta, evidentemente. E, com os seus obreiros, nós temos, no Quênia, uma família do Brasil, eram 2, uma está aqui no Brasil, nesse momento, pelo nascimento de um filho, a família do Jetro, tá ali, a Sandra, moram no Quênia, são supridos pela obra do Senhor. E essa obra tem prosperado, os irmãos estão firmes, estão coordenados, estão felizes. E o oeste da África, o Adilson, desde que o Evangelho alcançou essa região, o Adilson tem coordenado o serviço ali com os irmãos. Desde Benin, Togo, são muitos países ali, vamos ver, Serra Leoa, Libéria, Burkina Faso, Mali, Guiné-Bissau, Guiné, Gana, Senegal, Gâmbia, Saara Ocidental, Mauritânia, Cabo Verde, São Tomé. E isso aí não é só nome de país, não. Alguém foi lá. Os irmãos passaram pela fronteira, contataram pessoas, com 2 objetivos: levar o Evangelho para quem não conhece a Cristo e levar o Evangelho do Reino para quem conhece a Cristo, né? Fazendo com que as pessoas não só cheguem à salvação, mas tenham o pleno conhecimento da verdade, né?
E, graças ao Senhor, nesses países há obreiros, né? Cabo Verde, Senegal, Togo, irmãos que são supridos pela obra do Senhor. Nesse ano que passou, alguns irmãos compreenderam a nossa situação e deram a destra de comunhão, têm cooperado. Os irmãos de Belo Horizonte, eu creio que os irmãos conhecem, né? O Leonardo, Yali, Cristiano, irmãos que desde o primeiro momento ofereceram a comunhão, a cooperação. O Romeu, né, Bornelli, é um irmão que tem acompanhado essa situação, nós o convidamos para estar lá. Não pôde esse ano, mas provavelmente no próximo ano ele estará conosco lá. Temos marcado uma comunhão para o final de novembro, para podermos atualizar a nossa comunhão e a nossa coordenação com relação ao avanço da obra na África. Nesse primeiro momento, desde o rompimento, nossa preocupação foi manter a saúde espiritual dos irmãos diante de um conflito como foi esse, que envolveu as famílias, envolveu amigos. Então, foi uma situação de decisão, né? Como fala lá Lucas, né? Vocês pensam que eu vim trazer, né? Eu vim trazer fogo, né? Trazer divisão. Então, num determinado momento, o Senhor vem provar mesmo e Ele traz fogo mesmo, para ver, separar quem é pelo Senhor, quem é por outra coisa. E ainda que você tenha o sentimento de perda da comunhão dos irmãos, por outro lado, o Espírito nos encoraja a continuar avançando, ser fiel ao Senhor. E, por intermédio desse testemunho, esses irmãos também possam ser ajudados. No Brasil, como vocês têm acompanhado, muitos irmãos e assembleias mesmo perceberam essa situação e romperam, saíram debaixo dessa cobertura e hoje, não é, têm aprendido a viver na comunhão do Espírito, na inclusão daqueles que têm genuinamente uma porção da palavra. Queria, assim, aproveitando esse contexto, né, 1 Coríntios, muito encorajado nessa última etapa que nós tivemos. 1 Coríntios, capítulo 1, começa, né, trazendo uma inquietação. Versículo 10, diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Puxa, aqui estabeleceu um padrão muito forte, né? Olha só, falar a mesma coisa, ser inteiramente unido, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Esse falar a mesma coisa, o que será falar a mesma coisa? Será que falar a mesma coisa seria falar as mesmas palavras? Exatamente a mesma palavra? O que fala um, o outro fala a mesma coisa? Por exemplo, eu falar uma coisa agora, depois o Adilson vem falar a mesma coisa que eu. Irmãos, eu também me converti um dia e tal, e fala a mesma coisa que eu, talvez até usar o mesmo exemplo, dizer que ele se converteu também do mesmo jeito que eu e tudo, né? Para não ser diferente. Olha, não tem. O primeiro exemplo dessa mesma coisa do lado exterior não é nada bom. É Gênesis, capítulo 11. Lá, o que eles falavam? Eles tinham a mesma linguagem e a mesma maneira de falar. Eles não só tinham a mesma linguagem, eles tinham a mesma maneira de falar. E eles tinham uma cidade, e eles tinham uma disposição, eles tinham tudo um. Eu acho até que eles cantavam, que venham ver a unidade aqui. Eu capaz de cantar, eu acho que lá em Babel eles tinham um hino, venham ver a unidade aqui, então, mesma disposição. A única coisa que eles esqueceram era de Deus mesmo, né? Porque Deus foi ver o que eles estavam fazendo, eles tinham unidade, tinham, mas essa unidade não era do Senhor. Então, a unidade é uma coisa do Senhor.
A unidade é o Senhor. Unidade sem o Senhor não interessa. Isso é ter o mesmo parecer. Um parecer diferente desse vai causar divisão. Agora que a gente entende melhor o 1 Coríntios capítulo 3. Ali eles tinham um problema, porque eles eram carnais, não eram espirituais. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças. É carnal, se a pessoa é carnal, ele não cresce espiritualmente. Pode crescer de altura, pode crescer no peso, mas não espiritualmente, não é? Então, é uma questão de alimentação. E não cresce espiritualmente, fica criança. Não tem discernimento. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podi suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo o homem? Eu pergunto aqui, por que tinha problema na igreja em Corinto? Porque Apolo e Paulo falavam a mesma coisa? Não. O problema era porque Paulo não falava a mesma coisa de Apolo, nem Apolo falava a mesma coisa de Paulo. Mas, apesar deles não falarem a mesma coisa, eles falavam a mesma coisa. Quer ver? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Primeiro conceito que eles precisavam entender, eles estavam entendendo errado. Eles não eram comandantes, eles eram servos. Eles não foram lá para comandar uma facção, comandar um grupo. Vocês comigo, sigam para cá, para a direita. Quem é de Paulo para a direita, quem é de Apolo para a esquerda. Esse é quartel, conheço muito bem essa história. Entendeu? O comandante grita e obedece quem tem juízo. E prende quem não ouve nada. Quem fica parado no mesmo lugar. É fácil. Então, falou comandante. Eles não são comandantes. Eles entenderam errado. Vocês estão mandando que Paulo é o comandante? Não, ele é servo. Engraçado, tem uma versão que fala ministro. É, ministro. Mas a palavra melhor não é ministro. A palavra ministro é servo, é escravo. Escravo. Diácono, servo. Uma pessoa que serve. E não tem posição. Não é uma questão de posição. É uma questão de função. Ele não tem posição nenhuma, ele é servo, ele é escravo. Você não vai seguir o escravo? Você vai se aderir ao escravo? Ele não tem posição. Você pode ouvir o escravo. Porque o que ele traz é uma porção que serve para nós. Aí sim, né? Ele estava corrigindo. Quem é servo por meio de quem crestes? É isso aí. A função daquele servo é levá-los a crer. Crer em quê? No Senhor. Em quem? No Senhor. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. A porção de Apolo veio do Senhor e a porção de Paulo veio do Senhor. Eles não crescem porque não querem receber a porção de quem o Senhor deu. O discernimento, claro, nós temos que ter discernimento se alguém recebeu a porção do Senhor ou não. Não vou receber a porção que alguém não recebeu do Senhor. Não, aí não. Mas no caso, Paulo, Apolo, tem porção do Senhor. Sabe por que eu não vou crescer? Porque só quero receber a porção de um. Nós temos que receber todas as porções que o Senhor deu. É uma porção genuína que foi dada. E da boca do próprio Paulo. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Não foi nem Paulo, nem Apolo, mas Deus. A glória é de Deus. E essa porção de Apolo não podemos esquecer. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Irmãos, vejam só, um ambiente exclusivista produz pessoas carnais, crianças.
sem discernimento. Graças ao Senhor, um dia o Senhor nos iluminou. Agora, nós devemos discernir a porção. Se essa porção é do Senhor, nós queremos. Até antes, nós estávamos tendo comunhão sobre as dimensões da palavra do Senhor. Vejam, quando nós analisamos uma coisa, não podemos analisar só numa dimensão. Por quê? Veja aqui, Efésios 3. Versículo 17, diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Muito bom. Alicerce é do edifício, a raiz é da lavoura. Nós somos cooperadores de Deus, não é? Edifício de Deus, lavoura de Deus. Mas o fundamento aqui é o próprio Senhor. Seja o alicerce, seja a raiz. Nós somos alicerçados e edificados, não é? Em arraigados, raiz, alicerçados, alicerce, o edifício, lavoura e o edifício. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, como nós vamos crescer? Nós não podemos receber só uma porção. Ninguém é capaz de nos suprir completamente com a sua única porção. Nem Paulo conseguiu. Nem Paulo conseguiu. A porção de Paulo não é grande, é tremenda, mas não é única e nem é todo suficiente. Precisamos de Pedro, precisamos de João, precisamos de Tiago, até o Tiago nós precisamos. Porque ela foi colocada a nosso favor. Vamos discernir, reter o que é bom, mas se essa porção é do Senhor, nós temos que receber. Porque são as dimensões. Nós costumamos analisar as coisas numa só dimensão. Veja só, largura. A palavra do Senhor é como se ela tivesse esses 4 ângulos aqui, esses 4 aspectos. Largura. Vejam, a largura, podemos aqui dar um exemplo de uma porta, né? A porta tem que ter largura. A largura é a porta para entrar. Começou aqui com a largura. Entrar. Então, essa largura está relacionado com Cristo e a realidade de Cristo. Tudo que nós fazemos precisa da realidade de Cristo. Nós temos irmãos entre nós que eles enfatizam a realidade do Espírito. Quando você ouviu uma mensagem dele, ele só vai falar da realidade do Espírito. Irmão, eu não quero saber como é que você parte o pão, não quero saber como é que você canta, não quero saber como é que você faz isso, aquilo. Eu quero saber se vocês estão na realidade do Espírito. Porque sem a realidade do Espírito nós não temos nada, nem entramos. Não é assim? Tem irmãos que têm essa preocupação de nos levar para o Espírito, para a realidade espiritual. Olha, irmãos, nós precisamos da realidade espiritual. Mas essa não é, tudo é. Isso é uma dimensão. Não é só a largura. Também tem o comprimento. Comprimento é até onde nós vamos. Eu costumava dizer lá, encontrando lá no exército, quando subia em cima de uma montanha, vocês estão vendo lá no final, lá naquela outra, é lá que nós vamos. Nós vamos até onde nós vemos. Então, a palavra do Senhor, ela tem uma visão, ela nos dá uma visão. Essa visão, ela nos dá um comprimento. Até onde nós vamos é onde vai a nossa visão. Graças ao Senhor, porque no Novo Testamento há a visão celestial. Mas essa visão celestial, ela tem vários itens.
ela tem a edificação, ela tem o presbitério, ela tem o apostolado, ela tem as reuniões, ela tem uma prática. Faz parte da visão. Então não é só a realidade. Nós precisamos da visão. Não podemos, não. Presbitério, não. Que presbitério nada. O que importa é a realidade. Calma aí, poxa. Não é só largura, é comprimento. Tem pessoas mesmo que dizem assim, por que vocês batizam com água? O que importa é o Espírito. João Batista batizou com água. Nós batizamos com o Espírito. Eu não sei, não precisa de água, não precisa. Bom, mas e como é que fica lá, né, o eunuco batizado com água? Poxa, né? Então tem, né, muita gente aí que foi batizado com água. E agora, você pega esses versículos, tira da Bíblia? Então, calma aí, tem realidade, mas também tem cumprimento. Cumprimento, ela vem de uma visão. A nossa prática vem de uma visão. Se a nossa visão não é uma visão completa, a nossa prática nunca vai ser completa, nunca vai chegar onde tem que chegar. E essa visão não é um assunto só de um ministro. Não foi só Paulo, também João tinha suas visões. Não é verdade, irmãos? Então não podemos enfatizar só uma dimensão. Tem irmão que diz assim, irmão, não precisa de marcar reunião, não precisa. O importante é a realidade espiritual. Mas o que eu vou fazer agora com Atos lá, que eles estavam reunidos para partir o pão? Estando os irmãos reunidos para partir o pão. Se eles estavam reunidos para partir o pão, é porque eles sabiam que ia ter uma reunião que eles iam partir o pão. Ou não? E aí Paulo falou, olha, quando vocês se reunirem, esperem uns pelos outros. Então é sinal de que eles sabiam que tinha a reunião. E eles sabiam mais ou menos que horas era a reunião. Então não podemos condenar alguém que quer marcar a hora para a reunião, ora. Não é verdade? Porque se nós formos fazer isso, nós vamos condenar Paulo, vamos condenar os outros, os irmãos aqui, que a Bíblia não condenou. Então são dimensões. Por isso que, sabiamente, não, você ouve e retém o que é bom. Julga, retém o que é bom. Não é? Não é só isso. Ultimamente, veja só, profundidade e altura. Profundidade e altura, se você for ver, há um equilíbrio. Por exemplo, da raiz com aquilo que está aparecendo. Aquilo que está colocado na profundidade está relacionado com aquilo que está emergindo. Então, há equilíbrio. A palavra precisa de equilíbrio, precisa de harmonia. A harmonia entre aquilo que está debaixo e aquilo que está por cima. Então, isso está relacionado com a harmonia, está relacionado com a experiência, com o tamanho da experiência. Quanto mais experiência você tem de profundidade, mais vai ter altura. Então, ultimamente, percebido a necessidade da relação das coisas que foram ditas pelos oráculos com relação àquilo que nós estamos vivendo hoje. Por exemplo, vou ler um versículo para os irmãos. Romanos, capítulo 3. Vejam aqui. Versículo 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Eu fico me perguntando nessa altura do campeonato, não é? Essa carta aqui de Paulo aos Romanos, onde ele apresenta a visão completa do Evangelho, desde o pecador até aquele que é conformado à imagem do primogênito Filho de Deus. Não só descreve do ponto de vista espiritual, mas também descreve do ponto de vista prático, ali a partir de Romanos capítulo 12. Uma experiência muito boa. Tudo, ao nosso observar, com respeito à nova aliança, ao Novo Testamento. Aí ele pergunta aqui, qual é, pois, a vantagem do judeu?
Qual a vantagem do judeu? Qual a utilidade da circuncisão? Se perguntar, nem interessa isso. Qual a vantagem do judeu? Depois que eu tenho aqui o Novo Testamento, tenho aqui Paulo, tenho aqui Pedro, tenho aqui João, tenho aqui os Apocalipse, qual a vantagem do judeu? Nenhuma. É a resposta de Paulo. Muita. Sob todos os aspectos. O quê? Sob todos os aspectos. Não é só um aspecto, não é sobre todos. Por quê? Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Se nós formos ver, os oráculos de Deus eram judeus. Todos que compuseram o Novo Testamento. E na volta do Senhor, nós precisamos voltar para aquilo que é. Não vou dizer que nós vamos voltar ao judaísmo, mas nós devemos dar atenção aos oráculos de Deus. A relação daquilo que foi mostrado na sombra, né? Hebreus 10. Não estou querendo que ninguém guarde sábado, por favor. Não é isso, não. Eu falei, pronto, só falta essa agora, por favor, não. Foi melhor da África, agora estava indo tão bem aqui, agora pá! Pois é, irmão, então eu vou guardar o sábado. Não é isso, não. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros. Então, a lei é uma sombra dos bens vindouros, das promessas de Deus. Tudo aquilo que o Senhor realizou, exatamente aquilo que estava profetizado, foi aquilo que o Senhor cumpriu. E dentro desse contexto tem vários pontos que podem nos ajudar muito a compreender espiritualmente e aplicar isso tanto para a nossa visão como para a nossa prática. Eu ouvindo mensagens de um judeu messiânico. Porque o judeu messiânico quem é? É um judeu que acredita que Jesus é o Cristo. Quem é o primeiro judeu messiânico? Todos os apóstolos. Todos os apóstolos eram judeu messiânico. Eles eram judeus que criam que Jesus era o Cristo. Então, a fundamentação deles estava muito bem apoiada naquilo que foi escrito. Tanto que nós podemos ver que Paulo, no início, mostrava nas Escrituras que Jesus era o Cristo. Não é? Todos eles se empenhavam, numa primeira etapa, a mostrar que Jesus era o Cristo. 1 Timóteo, né? Capítulo 3. Eu só estou querendo aqui descrever essa relação da profundidade com a altura. Primeira Timóteo, não, 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Aqui diz, né? Tu, porém, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. O que Timóteo aprendeu e qual foi o conteúdo que ele foi inteirado? Desde a infância. Sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada toda a Escritura inspirada por Deus é útil. Né? Esse aqui, alguns contestam. Acham que deveria ser toda a Escritura inspirada por Deus é útil. E não toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura inspirada por Deus é útil. Eu acho melhor, não é verdade? Não é tudo a Escritura inspirada por Deus, qualquer coisa que está escrita é inspirada. Não, calma aí. Toda a Escritura inspirada por Deus é útil. Então, essa palavra precisa ser inspirada por Deus. Essa palavra é útil. Agora, qual era o conteúdo dessa palavra inspirada? Havia um conteúdo. E o conteúdo dessa educação espiritual de Timóteo
e dos primeiros, não era o Novo Testamento ainda, irmãos, era o Velho Testamento. Eles eram muito familiarizados com a sombra. Então, se você conhece a sombra, você pode verificar com muito mais propriedade qual é a sua realidade, a relação entre a profundidade e a altura. Então, veja, na palavra de Deus, nós precisamos perceber a relação do Antigo Testamento com o cumprimento no Novo Testamento. Isso é uma dimensão da palavra. Então, vemos aqui que tem irmãos, como o irmão Gino, ele apoia muito a palavra dele, não é verdade? Naquilo que está escrito no hebraico, não é? Olha, essa palavra aqui, isso é muito bom, isso equilibra, isso fundamenta. Não podemos ignorar. Por quê? Isso também faz parte das dimensões de Cristo. E nem todos os ministros têm, vamos dizer assim, essa capacidade de desenvolver todas essas dimensões. Provavelmente um tem um aspecto, o outro tem outro aspecto, o outro tem outro aspecto, o outro tem outro aspecto. E é isso que vai nos fazer crescer. E esse crescimento, ele vem de Deus. Então, graças ao Senhor, não é? Essa era a comunhão que o Senhor me deu, né, até aqui, encorajando os irmãos que orem, não é, por essa porção que é nossa, não é, que é do Senhor, que é nossa, esses irmãos que continuam servindo no continente africano, que dependem da nossa cooperação. Hoje nós temos, né, um instrumento legal para transferir os valores de ofertas para a África. Não levamos na cueca, não levamos numa bolsa escondido por aí e tal, leva aqui, não é? Não, né? Vocês sabem, né, irmãos? Uma das coisas mais importantes na segurança de um país é o controle do movimento financeiro. Se você quiser proteger, por exemplo, o país de uma ação terrorista, o que você pode fazer? Não é muito fácil. Uma coisa pode ser feita dia a dia, é o controle financeiro. De onde veio o dinheiro e para onde ele vai. E o Brasil é bom nisso. Entendeu? E nós não queremos aqui ser preso, né, levando dinheiro para algum lugar pensando que é terrorista. Nós estamos promovendo o Evangelho, então não precisa ser preso porque está promovendo o Evangelho. Então é melhor colocar o nosso dinheiro no banco normal, né, e explicar e mostrar que aquele dinheiro é para suprir o Evangelho, e as pessoas que recebem nesse lugar, naquele lá, e pronto, não temos nada para esconder. Então nós temos uma conta, e essa conta é administrada pelos irmãos de Belo Horizonte. E gostaríamos que os irmãos conhecessem, e a porção que o Senhor deu para os irmãos, por favor, né? Queríamos compartilhar isso com os irmãos, porque nós entendemos que o Evangelho tem que avançar, né? Não só para esses países que já está, mas até mesmo nesses outros países, de maioria islâmica até, né? E que certamente o Senhor deseja levar o Evangelho. Ainda que esses países já receberam o Evangelho. Os primeiros países que receberam o Evangelho foram esses do norte da África. A Líbia, o Egito. Você chega lá no Egito, eles têm lá, aqui é o primeiro estudo bíblico, primeira escola bíblica da história, em Alexandria. Foi feita pelo apóstolo Marcos, que era companheiro de Pedro. Ele que esteve aqui, evangelizou o Egito. E nós temos lá Cirene, né? Lá em Atos 13, né? Lúcio de Cirene. Cirene, na Líbia. Cirene. Então, esse Lúcio veio de uma assembleia de irmãos na Líbia, no norte da África. Então, o Evangelho chegou primeiro lá do que aqui. Mas as coisas mudaram e cremos, né, que nós podemos cooperar
assistir com aquilo que o Senhor nos deu, não só na questão da palavra, mas também dos recursos. Então, irmãos, desculpe pelo tempo, não deixei muito tempo para o Adilson, mas amanhã, amanhã, né, na reunião geral, a gente tem, eu não vou poder ficar muito tempo, mas pelo menos algumas palavras para que os irmãos conheçam, né, o que está acontecendo. E esse é a direção que o Espírito tem dado para nós, incluir os irmãos nesse labor, na oração, na oferta, e até mesmo, por que não é, visitando aqueles que puderem, até mesmo aqueles que têm mais encargo ainda, migrando para lá, né, como o Lacimar. Lacimar está voltando para a terra dele. Eu acho que poucas pessoas conhecem o Lacimar. Ele está mais em Campo Grande ali, né? Então, o Lacimar é casado com a Pamela, angolana. Ele é angolano, né? Quase Né? angolano. E ele quase angolano. Ele fala angolano já. O Lacimar que sempre estava querendo prender ele, né? O Lacimar, pois é. Na entrada do avião, a polícia segurou ele. Mas, graças ao Senhor, foi liberado. Né? Porque não estava levando nada. Né? O que ele estava levando podia entrar, que é a palavra do Senhor. Né? Então, o Lacimar está voltando para Angola, vai morar lá. E há um encargo nosso, né, de cooperar com a manutenção do Lacimar. Também estamos orando aí pela Carla e pelo Adilson, quem sabe, né? Se o Senhor confirmar, Tailane, né? Morar no Cabo Verde, não sei, quem sabe. Né? É uma possibilidade também, né, do Adilson mudar para Cabo Verde. Isso iria aproximar o Adilson desses países da costa oeste da África. O Adilson conhece os irmãos, coordena com eles. Não foi possível fazer essa mudança como nós gostaríamos. Há 2 anos atrás pensávamos nessa possibilidade, mas infelizmente não deu. Mas agora, numa situação normal, onde muitos irmãos estão se levantando para cooperar, nós imaginamos que, quem sabe, né, não chegou a hora também do Adilson avançar para Cabo Verde. É uma comunhão, ainda não tem nada definido, né? Mas queríamos colocar para os irmãos também orarem por esse sentimento. Não tem conta para passar por Vou ver a conta aqui. Depois eu... Está na internet, isso mesmo, né? A gente coloca, o Sérgio também tem. Tá, irmão? Não vamos... Isso. Tem um site aqui do Rio, todo mundo assiste. Transmitido para o mundo inteiro. Adilson, mas fala alguma coisa, nem os seus 2 minutos. Tem. Elcio foi falando assim da história da obra na África, e a gente vai relembrando, né, de alguns momentos assim que vai confirmando e tirando toda a dúvida de que o Senhor nos chamou, né? Para mim, aquela porção de 1 Coríntios 3, que o fogo vai provar a obra de cada um, eu ficava pensando no futuro, né? Até lá a gente conserta a obra que nós fizemos, né? Mas eu sinto que nós passamos por um momento, irmãos, de provação e até de exposição, porque o Senhor não vai receber nenhuma edificação com palha, madeira e feno, né? Mas aquilo que foi edificado com Ele mesmo, né? Com o próprio Deus. E quando nós nos separamos desse sistema que, por meio dos santos, supriam a obra na África, eu pensei assim, bom, todos vão morrer, né?
Porque, apesar de eu ter muita fé, assim, eu gosto muito de usar a fé, mas a fé é pequena para aquilo ali. E nesse momento, nós vamos passar agora por uma situação de desaparecimento. Vamos desaparecer. Porque o primeiro sentimento é que tudo é sustentado pelo dinheiro. Mas não, o próprio universo é sustentado pela palavra do Senhor, né? Ele foi feito e é sustentado pela palavra do Senhor. E eu até compartilhei com o irmão, com o Sérgio, essas coisas, quando vem, esse socorro, quando veio, não veio de alguém que nos acompanhava, que esses 10 anos, que conhecia nosso labor, que nos acompanhou na enfermidade. Porque, e também, se fosse, poderíamos pensar que era uma amizade, ou alguém sentiu pena de nós, né? Simpatizante da obra. Irmãos, esse socorro veio do Senhor, né? Quando eu lembro, estava tendo comunhão com os irmãos que eu nunca tinha visto na minha vida, e que naquele conceito antigo não se reunia conosco, porque o nosco era a igreja, os demais eram grupos livres, né? Quando a gente fala assim, não reuniu conosco, é porque nós pensávamos que só nós éramos a igreja, né? E não parte dela, né? Mas o Senhor veio nos dar uma lição, né? Como o Elcio falou, né? Do comprimento, né? Do corpo, né? Da dimensão do corpo. E quando o Senhor proveu socorro por meio desses irmãos que não nos conhecia, eu fiquei mais alegre por não ter conhecido eles antes e por eles não nos conhecer. Não tem nenhuma influência aí, nenhuma simpatia humana, mas o próprio Deus moveu eles, né? E eu acredito que essa comunhão aqui é uma comunhão de extensão, né? O sentimento que brotou nos irmãos do Rio, de conhecer melhor esse quadro e também de ser inserido nessa comunhão, né? Da cooperação, não só financeira, mas até mesmo pessoal. Precisamos de visita. Amém, irmãos? Né? Precisamos de ajuda. E eu lembrei assim de uma porção de Samaria, né? O Senhor teve em Samaria, né? E ali fala que o Senhor, ele ganhou aquela samaritana ali. Eu lembro de uma comunhão, foi uma comunhão assim a nível de obra, que nós desfrutamos muito disso. O Senhor teve em Samaria e aquela samaritana, ela, quando percebeu, né, quem era o Senhor, assim mais ou menos, né, porque foi o que ela explicou. O Senhor deu água da vida para ela argumentou em relação à adoração, se era no monte, se era em Jerusalém, e o Senhor eliminou ali instantaneamente os 2 locais físicos, mostrando para ela que a adoração era no Espírito. E ela, né, o Senhor é profeta, reconhecendo o Senhor pouco a pouco, e daqui a pouco ela largou o cântaro, foi para a cidade, e ali a palavra fala que ela ganhou muitos samaritanos, trouxe muitos samaritanos até o Senhor, por causa do seu testemunho. O testemunho que ela deu foi o seguinte: olha, vem ver um homem que falou comigo. Será ele o Messias, né? Ele sabe as coisas que eu faço. Então. O testemunho dela. Depois, os samaritanos já queriam que o Senhor permanecesse, porque criam no Senhor. Entendeu? Então, essa foi, né, a passagem do Senhor por Samaria, quando ele encontrou aquela mulher sedenta ali. Quando nós vamos ver lá em Atos, o Felipe,
quando houve a perseguição contra a igreja, o Felipe vai para Samaria. Né? Não tem nenhuma menção de que há alguém ali desfrutando do Senhor, permanecendo, dando testemunho do Senhor. Né? E o interessante é que quando o Senhor esteve lá em Samaria, os seus discípulos estavam com ele. Não estavam com ele? Eles foram comprar alimentação, quando voltaram, encontraram o Senhor falando com a samaritana, e o Senhor falou: uma comida eu tenho para comer, né? Que vós não conheceis. Que era fazer a vontade do Pai. Então os discípulos estavam ali. E é interessante, quando o Felipe vai para Samaria, e a Samaria recebe o Evangelho, não é a primeira vez. Né? É a primeira vez? Recebe o Evangelho, muitos creem no Senhor, e Felipe dá testemunho do Senhor, do reino, e depois Pedro e João, eles vão lá confirmar. Eles vão lá. E você não vê nenhuma menção deles falando para Felipe: nós tivemos aqui, né? Olha, Felipe, você não é o primeiro a vir aqui. Aqui nós, inclusive, conhecemos a samaritana que falou com o Senhor e muitos samaritanos creram. Cadê eles, né? É uma boa pergunta, né? Viu, Felipe? Você deve procurar aí os irmãos que o Senhor ganhou, né? Não vai começar outra obra aí, né? Mas o que eu quero falar é o seguinte: parece que não tinha mais ninguém, né? Você vê ali, Felipe prega o evangelho e muitos creem no Senhor, e a obra em Samaria explode, né? João, né? Acho que vale a pena ler aqui. Vai terminar já. Eu estou concluindo aqui É João 4, né? Evangelho de João, capítulo 4. Isso mesmo. No versículo 29, ela dá o testemunho dela, né? Vinde comigo. Está pregando o evangelho aqui, olha. Vinde comigo e vede um homem. Esse é o evangelho que ela está pregando, coitada, né? É o que ela consegue falar. Mas ela é uma pessoa que tocou o Senhor. É uma pessoa que desfrutou da água da vida. Então, ela fala alguma coisa e as pessoas são atraídas. Por isso, irmãos, nós precisamos tocar o Senhor. Amém? Né? Desfrutar do Senhor. Mas preste bem atenção. Não tem subsídio, não tem conteúdo para manter um testemunho. Tem uma experiência, não é verdade? Instantânea, para trazer pessoas até o Senhor. Mas não tem subsídio para manter um testemunho. Não tem ali um conteúdo para levar as pessoas ao pleno conhecimento da verdade. A obra do Senhor não é instantânea. Não é simplesmente gerar pessoas, levá-los a Cristo, mas alimentá-las, né? Supri-las, cuidá-las, até que o Senhor possa voltar. Né? Até que ela possa conhecer o Filho de Deus plenamente. Eu estou entendendo, irmãos? Por isso que eu queria tocar, fazendo essa comparação da ida do Senhor até Samaria e de Felipe. Então, aqui, ela tem uma palavra aqui, né?
Né? Vinde o quê? Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Né? Ela está fazendo uma pergunta, ela não está nem afirmando. Então saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. E aí muitos creram no Senhor. Então o evangelho chegou em Samaria, não foi por meio de Felipe. Foi por meio do próprio Senhor, com os seus discípulos. Quando a gente vê Atos capítulo 8, por isso, irmão, eu estou compartilhando aqui a importância de um acompanhamento. Amém? Estão compreendendo? A importância de um acompanhamento com suprimento, não é verdade? A palavra do ensino, comunhão, aperfeiçoamento dos santos, estabelecimento de uma liderança, um governo pelo próprio Senhor. Isso é a importância de uma obra ser não apenas gerada, né? E daí apareceu várias coisas. Por exemplo, no continente africano, né, surgiu várias coisas parecidas com o testemunho do Senhor, né? Várias seitas locais que não dá nenhuma referência às pessoas de que seja ali algo puro e genuíno. Né? Capítulo 8, versículo 5, Felipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Aleluia. Amém, irmãos? É a primeira vez? Não, não é a primeira vez. As multidões atendiam unânimes às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Felipe, que hoje evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé. Aleluia, né? E tendo sido batizado, acompanhava a Felipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Olha o 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, lembraram? Interessante, né? Parece que vai dizer assim, lembraram que estiveram lá, né? Lembraram que o evangelho, e lembraram daqueles irmãos que haviam crido em Jesus pelo próprio Senhor, mas nem compartilharam isso, nem tocaram no assunto, né? Aqui. É interessante, né? Enviaram Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. O que eu quero compartilhar aqui? O que eu quero concluir aqui na nossa comunhão, em relação a essa necessidade de acompanhamento, de migração, de cooperação. Eu estou desenhando aqui o nosso sentimento, né? Irmãos, se um grupo de crentes tivesse que permanecer, né? Embora a palavra não diga que eles não permaneceram, mas depois vocês não acham, a gente não acha eles, né? Seria aqueles que tiveram contato com o próprio Senhor em carne. Na verdade, eles creram agora não é pelo que a mulher disse, mas eles tinham visto que ele é o Cristo. Amém? Aleluia, né? Mas não é simplesmente materiais que o Senhor quer produzir. O Senhor quer produzir uma edificação, né? O Senhor ficou ali, parece que é um dia, uma noite, foi embora. Depois que Felipe vai para Samaria, e até mesmo os apóstolos depois revisitam Samaria,
não se menciona mais aqueles irmãos que não é essa obra que o Senhor está nos mandando fazer. Amém, irmão? Compreende? Em Atos 16, Paulo fala para Barnabé, voltemos, às cidades para ver como passam os irmãos. E quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele fala da importância de mandar Timóteo para que o nosso labor não seja em vão. E temendo que Satanás tentasse os tessalônicos, retirando-os da fé. Então, a importância de acompanhamento, a importância de revisitação, a importância de apacentamento, até que as igrejas possam, não é verdade, aprender a caminhar respondendo ao Senhor diretamente, ali com a sua liderança estabelecida pelo Senhor. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Amém? Não estou afirmando que aqueles irmãos que o Senhor salvou se perderam. Eu estou mencionando que, quando o Felipe foi, não se tem menção deles. Entendeu? Nem os apóstolos mencionam eles. Entendeu? E parece que quando o Felipe chega em Samaria, é a primeira vez, mas não é a primeira vez. Entendeu? Nós não queremos ter esse sentimento de chegar ao continente africano daqui a 5 anos, 10 anos, ou nós, ou outros obreiros, e parece que isso é a primeira vez. Mas nós queremos que haja uma continuidade. Amém, irmãos? Compreenderam? Então, que o Senhor possa nos confirmar, possa assim abrir nosso coração, possa nos iluminar, possamos compreender a importância de um acompanhamento. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Então, eu creio que aqueles samaritanos foram salvos, mas aqui não há menção de que o Felipe os achou. Queria, dentro daquele princípio da profundidade, da altura, em Lucas 9, nós temos a passagem do Senhor rumo a Jerusalém. E ele passou em Samaria. Provavelmente naquele mesmo lugar onde ele ficou durante 2 dias. Em João capítulo 4, revela que ele ficou 2 dias com os samaritanos. Aí em Lucas 9, versículo 51, diz assim: e aconteceu que, ao se completarem os dias em que ele devia ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Então, quando o Senhor passou em Samaria, mostrou para os samaritanos que não era nem no Monte Samaria, nem em Jerusalém. Agora o Senhor está indo para Jerusalém, eles devem ter pensado, bom, mas já que não é nem... Por que a gente vai para Jerusalém? Você tem que seguir o Senhor. E eles, muito provavelmente, reconheceram que o Senhor era o Cristo, mas não decidiram seguir o Senhor. Então, são esses 2 aspectos do Evangelho. Uma coisa é você reconhecer que Jesus é o Cristo. A outra coisa é você deixar a sua religião e seguir o Senhor, por onde quer que ele vá. Se ele quiser ir para Jerusalém ou quiser ir para qualquer outro lugar, não tem que seguir o Senhor. Então, esse episódio aqui dos samaritanos, aí Tiago e João ficaram irados, queriam que descesse fogo do céu, então, aí o Senhor falou que não, ele veio para salvar. Mas aqui nós vemos a continuidade da experiência do Senhor de João, capítulo 4, em Lucas, capítulo 9. Amém. Vamos concluir, Sérgio? Amanhã a gente continua. Amém, irmãos? Vamos para Samaria? Amém ou não? Hã? Você pode dizer, já estiveram lá, mas o Senhor quer que a gente continue. Amém?